Boa noite a todos. Antes de dar início ao evento, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Maeli Estrela Borges, arquiteta, urbanista, engenheira sanitarista, professora e consultora de limpeza urbana e resíduos sólidos, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS-MG, diretora social da Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG, ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, ABLP, e por 34 anos trabalhei na SLU-PBH, onde, inclusive, exerci o cargo de superintendente de limpeza urbana de Belo Horizonte. Agora, algumas orientações sobre o evento. Os microfones devem permanecer desligados para a gente evitar interferências. Terão acesso à voz os 3 painelistas, debatedores, a moderadora e equipe de apoio, se necessário. As demais participações serão via chat, podendo ser formuladas perguntas e comentários durante todo o evento. As perguntas serão respondidas no final do evento, devendo ser feitas por escrito, via chat, e direcionadas para o painelista ou debatedor, e deve constar o e-mail do participante, pois no caso de terminar o tempo do evento sem que haja possibilidade de resposta a algumas das perguntas, elas serão encaminhadas posteriormente por e-mail. No caso de haver queda de conexão ou algum problema com a transmissão, o participante deve usar o mesmo link para tentar novo acesso. O término do evento está previsto para 21h05. Cada palestrante terá um tempo disponível de 12 minutos, podendo ser avisado quando faltar 2 minutos para encerrar o seu tempo. Já estou avisando para a pessoa não assustar. Cada debatedor, caso haja debatedor, terá o tempo disponível de 6 minutos, podendo ser avisado também quando faltar 1 minuto para terminar o tempo. O encontro propositivo de hoje, apresentado pela chapa SME Novos Tempos, tem como tema a atuação dos profissionais de engenharia em audiências públicas na gestão socioambiental. A gestão socioambiental, ela implica na responsabilidade para com a sociedade, com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. Atendendo esses princípios, é papel de engenheiros de várias formações expor e argumentar sobre a importância, impactos positivos e negativos de empreendimentos sujeitos ao complexo licenciamento ambiental adotado no país. Isso é feito em audiências públicas, onde a sociedade se faz presente para conhecer, discutir, sugerir, questionar a necessidade da implantação de determinados empreendimentos. Os painelistas deste encontro, que é um encontro propositivo, eles são detentores de grande conhecimento no campo da proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. E eles terão oportunidade de nos transmitir suas experiências como interlocutores privilegiados nesse momento de rica participação social. Nesse encontro propositivo, a chapa SME Novos Tempos, ela conta com a participação de 3 renomados profissionais da engenharia, que são comprometidos com a sustentabilidade do planeta. São Luiz Augusto Barcelos, Enio Fonseca e Carlos Eduardo Orsini. O primeiro painelista de hoje é o engenheiro Luiz Augusto Barcelos, engenheiro civil, com especialização em engenharia sanitária e ambiental,
com mais de 35 anos de experiência na gestão de processos empresariais e implantação de grandes empreendimentos. Atuando na Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, por mais de 25 anos, coordenou as áreas de sustentabilidade, meio ambiente, qualidade, recursos humanos e tecnologia. Com a palavra, o engenheiro Luiz Augusto Barcelos. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui na Sociedade Mineira dos Engenheiros, falando para uma casa com a qual eu convivi por diversos anos e a qual eu sempre tive grande respeito e admiração. Eu estou muito bem acompanhado pelos meus colegas, vamos dizer, de alguma data, né? Então, para mim, é uma oportunidade de me realizar, estando aqui falando um pouquinho sobre sustentabilidade e meio ambiente. E eu quis aproveitar, para chegar nessa questão das audiências públicas, de começar a contar uma historinha, que muitos aqui já conhecem, né? Mas sempre é bom repetir, né? A questão da gestão ambiental, como a gente conhece hoje, começa na década de 70, né? Lá com a Conferência de Estocolmo. Na Conferência de Estocolmo, em 72, a gente não estava muito preocupado ainda diretamente com a questão ambiental, mas estava muito preocupado com a questão da saúde humana ligada à questão ambiental. E parece que as coisas se repetem, né? Nós estamos aqui em 2020, muito preocupado com alterações causadas à saúde humana relacionadas à questão ambiental. E o foco da Conferência de Estocolmo, em 72, foi justamente esse, né? Nesse período, vamos dizer, já chegando aí por volta da década de 80, em 1981, surge a primeira lei federal brasileira, 6938, que começa, vamos dizer, a rascunhar o que seria o desenho do licenciamento ambiental no Brasil. E, logo depois, as Nações Unidas montam uma comissão para escrever um trabalho sobre a questão ambiental e a experiência humana, que demora de 83, mais ou menos, a 87. E que traz um relatório que se chama Nosso Futuro Comum, onde mostra que nós estamos numa espaçonave, que é a Terra, né? E se a gente destruir o que tiver aqui, não vai ter muito mais o que fazer, porque a gente ainda não domina a tecnologia de viajar para outro local, né? A primeira resolução, de fato, que estabelece os rumos de licenciamento ambiental, vem há quase 30 anos, a resolução CONAMA 1986. E é na resolução CONAMA 00186 que aparece a figura pela primeira vez da audiência pública, né? Eles colocam lá, você tem que fazer uma audiência pública na hora de licenciar o seu empreendimento para poder obter as opiniões da sociedade, das comunidades envolvidas em relação ao empreendimento que você vai implantar, né? Logo depois vem a Constituição Brasileira, em 1988, com o famoso artigo 225 que fala sobre meio ambiente, e a Constituição Mineira de 89. Interessante que nessa Constituição Mineira e na Constituição Brasileira, 88 e 89, teve um amplo trabalho da Sociedade Mineira dos Engenheiros. Está aqui a Maeli, que não me deixa mentir, está o Zé Nelson também, o Zé Nelson que se lembra das infindáveis discussões que a gente tinha, né, para levar os artigos lá para a Constituição Mineira e para a Constituição Brasileira, e teve uma participação muito efetiva da SME. Aliás, a conversa na época era que não se fazia nada se não passasse pelo crivo da SME. A SME era muito forte, né? E a gente espera que continue, e definiu muito das regras ambientais que foram colocadas tanto na Carta Mineira quanto na Carta Brasileira da Constituição. Finalizando a década de 80, eu sempre me lembro do acidente do Exxon Valdez. Por que você se lembra, Luiz? É porque o Exxon Valdez, por incrível que pareça, foi o primeiro acidente puramente ambiental que foi televisionado. Antes, quando acontecia um acidente ambiental, a gente não via pela TV. No Exxon Valdez houve uma grande reportagem. Pela primeira vez, você teve uma empresa exposta, a Exxon, por um acidente ambiental na televisão, né? O que causou uma grande comoção. Então, até essa época, quando ocorria acidente ambiental, você não via. Você ficava sabendo o que ocorreu, né? Mas você não tinha imagem para poder ver o que estava acontecendo. E o Exxon Valdez é de 89. Logo depois, vem a ECO 92, em 92, a Conferência do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente, e aparece a Resolução CONAMA 237, 1997, que estabelece as regras, de fato, para o licenciamento ambiental que a gente conhece hoje. Logo depois, em 98, vem a Lei de Crimes Ambientais, que define como crime ambiental qualquer dano ao meio ambiente.
E nós chegamos aos anos 2000, há 20 anos atrás, com uma forte contextualização em termos de sustentabilidade. Os primeiros reis de sustentabilidade são lançados, eles colocam lá, olha, você não tem que se preocupar somente com as questões econômicas, mas também ambientais e sociais. E aí começa a ganhar um peso muito grande a questão ambiental e social dentro das empresas, né? Nós chegamos em 2002 com as discussões sobre o clima, e o Brasil ratificando o protocolo de Kyoto em 2002, e chegamos a 2012 com a Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, de novo colocando muito forte o tema do desenvolvimento sustentável. Se você olhar, então, a questão ambiental no Brasil, você vai descobrir que nós trabalhamos praticamente em 4 ondas, como se cada onda fosse trazendo um novo conhecimento sobre a questão. Vamos dizer, uma primeira onda, muito voltada para a lei de fiscalização, que começa em 1980, estabelecer legislação, aparelhar a fiscalização, colocar os relatórios de controle, aplicar multas. Chegamos à segunda onda com o sistema de gestão, começando em 94, as empresas tomam consciência de que a questão ambiental realmente é séria e tem que adotar melhores padrões, aí entram as normas ISO 14001, você começa a implantar o sistema de gestão ambiental. Chegamos à terceira onda já no início da década de 2000, com a questão da sustentabilidade, colocando que as questões sociais e ambientais também são importantes junto a questões econômicas. E chegamos à quarta onda, que é a que nós estamos vivenciando agora, que para mim está ligada a mudar a forma de fazer. Ou seja, você ter um planejamento bem feito dos projetos para que você possa fazer de forma integrada as questões ambientais, sociais e econômicas. Inclusive, nesse contexto, a avaliação das empresas, o valor que as empresas têm no mercado hoje é dado pelo cuidado que ele tem com esses itens. Enquanto empresas que têm boas práticas de sustentabilidade, que fazem um planejamento melhor dos seus projetos, conseguem ter um valor maior por causa disso, empresas que têm deficiências do ponto de vista de cuidar bem das questões ambientais e sociais são punidas também no plano econômico e, geralmente, seu valor de mercado cai. Ou seja, hoje você não tem mais lugar para empresas que não consideram os fatores ambientais e sociais no seu planejamento. E a partir daí que o papel da engenharia ganha muita força. E eu queria destacar também as audiências públicas. Por quê? Porque quando você vai implantar uma grande obra, você tem que integrar todas as variáveis. Você tem que integrar as variáveis econômicas do empreendimento, as ambientais e as sociais. E só trabalhando de forma integrada, com um bom planejamento, que você consegue os melhores resultados. Ora, como é que você quer integrar os aspectos sociais se você não ouve as comunidades com que você está envolvido? Então, a audiência pública deixou de ser uma obrigação e virou um elemento, um importante instrumento de planejamento do ponto de vista de você identificar o que as comunidades locais pensam sobre o seu planejamento, sobre o seu empreendimento e planejar de forma melhor, para que a sua implantação seja feita de forma integrada. O que a gente viu nos últimos anos é que empreendimentos que não têm boas práticas ambientais e sociais geralmente dão prejuízo, e são maus empreendimentos. Ou seja, não vale a pena você fazer um empreendimento sem considerar essas variáveis todas, porque você vai correr maiores riscos e vai ter prejuízo. O que nós vimos nos últimos anos foi que tanto empresas quanto empreendedores que não tinham cuidados ambientais e sociais trouxeram empreendimentos ou empresas que não deram certo. Ou seja, trouxeram prejuízo para todos, né? Prejuízo para o meio ambiente, prejuízos para as comunidades, prejuízos para os seus acionistas e prejuízos para o seu negócio. Ou seja, hoje em dia você já tem uma gama de ferramentas muito adequadas para fazer o planejamento desse empreendimento de forma conjunta. E a gente sabe que isso dá certo, né? Ou seja, na hora de buscar o seu empreendimento e buscar a melhor forma de fazer, você vai buscar um empreendimento que tenha os cuidados econômicos, ambientais e sociais, e fazendo tudo de forma integrada, com certeza você vai ter um melhor resultado. Eu queria agradecer, eu acho que eu não venci o tempo, né, Maile? São 4 minutos. Não, 4 minutos. Então, vamos lá. Todos os grandes empreendimentos que são implantados, você tem hoje mecanismos que você consegue, vamos dizer, trabalhar também aspectos sociais e ambientais, né?
E como eu falei, isso está ligado a um planejamento bem feito, né? E você tem inúmeros modelos, né? Tem inúmeros modelos que foram utilizados, inclusive em Olimpíadas. Na Olimpíada de Londres, você contou com um processo de gestão em que você considerava todas as partes interessadas envolvidas no projeto e buscava implantar de uma forma em que você trouxesse benefícios também para as partes interessadas, ao mesmo tempo que você implantava o seu empreendimento. Ou seja, o papel da engenharia hoje está muito ligado nesse contexto, né? Não é só mais construir, isso vai desde um prédio numa área urbana até um grande empreendimento. Você tem que olhar esses aspectos. Quando você vai construir um prédio numa área urbana, você vai cuidar dos aspectos ambientais do entorno, verificar se você deixou áreas verdes disponíveis, verificar se você não vai prejudicar os seus vizinhos com o trânsito, com as questões de ruído, que são cada dia mais importantes. Então, você tem que planejar essas questões. Num grande empreendimento, então, aumenta, vamos dizer, muito a necessidade de considerar esses aspectos. Num grande empreendimento, você vai ter que considerar, vamos dizer, todos os aspectos ambientais relacionados, se você obteve as licenças necessárias, se você vai desmatar somente o que é preciso. Você pode buscar formas de reduzir a intervenção nas áreas, né? A gente viu isso muito, por exemplo, com linhas de transmissão. Às vezes, uma mudança de traçado permite você não afetar reservas, permite você não afetar a unidade de conservação, ou seja, tem modificações que podem ser feitas no projeto e que minimizam muito as questões ambientais. E do ponto de vista social, sem dúvida, né? A partir de uma audiência pública, você pode coletar todas as informações sobre o empreendimento, você pode identificar os interesses, vamos dizer, dos diversos atores que estão atuando na comunidade e você pode buscar formas de conviver melhor com eles, né? Você pode já moldar o empreendimento de forma que ele possa trazer para as comunidades benefícios, né? E minimizar em muito as alterações que podem ocorrer. E uma questão importante é justamente considerar a perenidade desse empreendimento, né? Se você quer um empreendimento que dure muitos anos, né, você tem que implantá-lo de uma forma em que as comunidades, vamos dizer, concordem e aceitem a presença daquele empreendimento. Vamos dizer, você ter um aval do ponto de vista social de aquilo que você está fazendo é correto. A gente sabe que empreendimentos que não tiveram esse aval social e que não atuaram de forma adequada na implantação, tiveram problemas ao longo do tempo. Ou seja, a pior coisa que tem é você estar inserido numa comunidade e a comunidade não te respeitar e considerar que você não devia estar ali. Ou seja, então, todas essas variáveis têm que ser consideradas no livro de planejamento. Nós evoluímos. Hoje em dia, não é só obter licença ambiental, é obter também o aceite do ponto de vista da sociedade que aquilo que você está fazendo é feito de forma adequada, né? E há formas e tecnologias disponíveis para isso. Eu acho que com essa minha fala aqui, Maília, eu encerro minha participação. Agradeço a todos e me coloco à disposição aí para o debate. Muito obrigado. Eu agradeço ao engenheiro Luiz Augusto Barcelos pela apresentação, com repasse de conhecimentos que enriquece o nosso evento, e principalmente eu considero que foi muito importante a colocação que ele fez de que a audiência pública é um verdadeiro instrumento de planejamento. Eu também assim o considero. E agora nós passamos para a segunda palestra, que é do engenheiro Enio Fonseca, que é engenheiro florestal, ex-superintendente de gestão ambiental da CEMIG, atual superintendente do IBAMA, Minas Gerais, e conselheiro do COPAN, representando o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA. Com a palavra, o engenheiro Enio Fonseca. Boa noite a todos. Eu gostaria, né, de cumprimentar inicialmente o nosso candidato, né, o Cris Dagui, em nome do qual cumprimento, né, a todos os membros da chapa, todos aqueles que estão, né, participando aqui desse momento, né, de discussão, em especial aqueles que compõem essa mesa, né, de discussão aqui junto comigo. Luiz Augusto e o Orsini,
e sob a coordenação, né, da Maeli, acho que formamos, né, um grupo de muita experiência na questão ambiental, não só do estado de Minas Gerais, porque o currículo de cada um, né, tem um longo histórico, né, de trabalho. Eu iniciei a minha vida profissional no ano de 1982 no Instituto Estadual de Florestas, onde fiquei 7 anos. Trabalhei no setor elétrico na CEMIG durante, né, 30 anos, onde tive a oportunidade de me aposentar na posição de superintendente de gestão ambiental e recebi, né, um convite para poder atuar no IBAMA, onde eu já estou, né, há um ano. Desde 1985, de forma quase que ininterrupta, eu sou conselheiro do Copan, participando de diversas câmaras ao longo do tempo, e nesse momento eu tenho assento no colegiado, né, do Copan, representando o Ministério do Meio Ambiente, na Câmara Normativa e Recursal e na Câmara de Mineração. Já ocupei posições em outras associações, e em especial, né, na SME, ao longo do tempo, né, junto com o Luiz Augusto, quando ele esteve à frente, né, da Comissão de Meio Ambiente, nós estivemos juntos em bons momentos de boas batalhas de trabalho. E mais recentemente, quando o Orsini se apresentou para desenvolver atividades na Comissão de Meio Ambiente nesse momento, nós retomamos a participação na entidade, que consideramos absolutamente necessária, porque a posição da engenharia nesse tema de hoje, focado na gestão, né, socioambiental, ela é absolutamente fundamental por tudo que representa a competência, né, do engenheiro. A gente podia falar de muitas coisas. Uma conversa como essa pode durar 4 anos de formação de um bom profissional, ou 5 anos, né, dentro da nossa engenharia, porque são muitas nuances que estão envolvidas por trás de se fazer um bom planejamento, né, de gestão ambiental, da implementação de todas as atividades que são necessárias e importantes para o ser humano. E depois de implantar, operar de uma maneira responsável ambientalmente, de forma que esse empreendimento ele cumpra suas múltiplas funções, que vão muito além da geração de lucro para o acionista, mas da geração de melhoria de qualidade de vida para toda a população, não só aquela que está no entorno, mas também levando benefícios ao poder público, né, através da arrecadação de impostos, taxas, e também na melhoria das questões socioambientais pelos investimentos específicos que os empreendimentos de significativo impacto, né, ambiental podem propiciar à sociedade na implantação, por exemplo, de unidades de conservação. Eu vou pontuar algumas poucas coisas, né, nesse exíguo espaço de tempo, no sentido de ir complementando aquilo que o Luiz Augusto já falou, aquilo que o Orsini, né, com certeza vai falar na sequência, e esse aspecto que está associado aí ao tema, né, que é o guarda-chuva da nossa fala de audiência pública, ele é uma questão fundamental, porque prevista nos atos normativos, né, iniciais da legislação, né, ambiental, ela foi concebida com esse objetivo de permitir a participação social. E ela existe, né, e ela tem regras próprias, e ela vem sendo realizada naqueles empreendimentos onde é prevista, sob a supervisão dos órgãos ambientais, e envolve sempre as comunidades envolvidas. Bom, mas a grande questão, né, que se apresenta é de que apenas a figura da audiência pública, conforme ela existe na norma, não tem sido suficiente para garantir o envolvimento e a participação
da sociedade naquilo que está vinculado ao estudo de viabilidade de implantação ou de operação, quando a gente fala de algum tipo de licenciamento de empreendimento já existente, porque é preciso muito mais do que isso para garantir a participação da sociedade e garantir uma coisa que o Luiz pontuou e que é chamado licenciamento social. O licenciamento social, ele é maior do que o licenciamento formal. O licenciamento formal, ele tem as regras próprias, ele tem a definição dos estudos necessários, ele tem a obtenção da licença prévia, o estudo de viabilidade, tem a obtenção da licença de instalação, depois vem uma licença de operação, cada uma delas cercada de um conjunto de normativos, de condicionantes e de obrigações a serem implementadas. No entanto, não basta que você diga que eu tenho a minha licença e, portanto, eu tenho o salvo-conduto de fazer aquilo que me foi outorgado e dado pelo poder público. Quando a sociedade ela não legitima essa licença formal, o empreendedor vai vivenciar um processo muito tormentoso de governança na implantação e na operação do seu empreendimento. E a participação da sociedade ela vem ganhando contornos de profissionalização e de competência para se posicionar através das assessorias técnicas que foram definidas como entidades a serem custeadas pelos empreendedores em determinados empreendimentos, e elas possuem, então, profissionais habilitados que dão assessoria às comunidades atingidas, propiciando que conhecimento técnico possa ser colocado para as duas partes em condição de igualdade. Isso elevou o nível de percepção da sociedade, do nível de informação também, e do nível de assessoria para que a comunidade possa reivindicar questões tendo informações técnicas mais precisas. E, além disso, o terceiro setor ele tem uma importância fundamental, porque o terceiro setor ele tem entidades que estão vinculadas à proteção do meio ambiente, mas ele também tem outras entidades que estão vinculadas ao setor produtivo e objetivam outras matizes que envolvem aí a questão do meio ambiente e da sustentabilidade como um todo. Mas também eu quero dizer que as entidades do terceiro setor, elas também vêm se preparando, vêm tendo cada vez mais voz e competência nas discussões onde ela tem a oportunidade de agir, e principalmente isso se dá dentro do COPAN, que é o colegiado que no estado de Minas Gerais, através das suas diferentes câmaras, tem a oportunidade de acolher e ter assento essas entidades que representam a sociedade civil. Não são apenas as entidades ambientalistas, mas são também entidades representativas da sociedade. E esse aspecto que legitima esse licenciamento social, ele tem, nesse ponto definido da audiência pública, uma importância fundamental, que eu já disse que não é suficiente para garantir a estabilidade e a parceria que é necessária entre um empreendedor e a comunidade quando da implantação de um empreendimento. Esse processo de informação ele tem que se dar ao longo da maturação de um empreendimento, porque os estudos necessários à viabilidade do empreendimento, quais sejam os estudos ambientais, onde nós temos várias formações da engenharia participando, sejam os estudos de engenharia de per si, da construção do empreendimento, dependem, nesse processo todo, de vários colegas nossos que participam do processo. E aí, o acesso à comunidade, o acesso à informação, ele tem que permear todos esses anos pretéritos de envolvimento com a sociedade. Ela não pode ser apresentada a um empreendimento no dia em que nós temos uma audiência pública.
no dia da audiência pública, a sociedade deve estar já informada numa iniciativa propositiva, né, do empreendedor e das suas equipes, levando todo o conhecimento necessário dos impactos que o empreendimento vai causar, sejam eles impactos negativos, sejam eles impactos positivos. E isso é muito importante de acontecer. E aí, nesse momento, né, da pandemia, eu queria dizer, né, acredito que já esteja me aproximando, né, da minha finalização, dizer o seguinte, que o poder público, e nesse momento, né, eu estou superintendente, né, do IBAMA, faz parte aqui da nossa plenária, né, o Júlio Grilo está aí assistindo, o Júlio me antecedeu na posição de superintendente do IBAMA. Nós temos, juntamente com os órgãos estaduais, tido uma boa resposta do ponto de vista de atendimento às necessidades da sociedade quanto às principais atividades dos órgãos públicos, estejam elas vinculadas à fiscalização, estejam elas vinculadas ao licenciamento ou atividades de cadastro e registro de atividades que precisam dessa conformidade. Só para vocês terem uma ideia, o Estado de Minas Gerais tem 600 mil cadastros técnicos federais que precisam estar sempre em dia, estarem atualizados, receberem os relatórios anuais de conformidade. Esse é um trabalho que é feito em parceria com o Estado, mas durante a pandemia os órgãos se prepararam para trabalhar em sistema remoto e continuam dando uma boa resposta na entrega das suas obrigações e dos seus produtos. E isso também é uma discussão que está presente nesse momento para as audiências, porque as audiências sempre foram presenciais e, nesse momento, isso não pode acontecer da forma com que vinha acontecendo. E, por isso, o CONAMA recentemente publicou uma norma abrindo a possibilidade de que audiências públicas virtuais possam ser feitas. Vários estados já têm feito também normativas que permitem esse desenho, né, para viabilizar a oportunidade da participação. E essa é uma discussão que é interessante, porque a tecnologia ela já permite que, através das redes virtuais, todos os interessados num determinado empreendimento possam ter acesso à informática e à participação nas reuniões conforme os procedimentos definidos. E da mesma maneira, numa reunião presencial, que ele tem que garantir a presença, né, daquela população interessada, cabe ao empreendedor também fornecer os meios tecnológicos de participação da sociedade, como o fornecimento de computadores, de redes, de pessoal, né, especializado para permitir que a população possa participar do desenho. É uma questão que enfrenta, né, algumas questões polêmicas, porque entender que não se garantirá, né, uma participação, né, da sociedade. E eu fecharia a minha colocação para dizer que como essa questão ela é relativa, porque em algumas situações a gente pode imaginar, por exemplo, uma subestação de energia elétrica que precise de licenciamento, que está instalada numa cidade de qualquer estado, e aí você imagina que ela possa ter ali, ligada ao município onde ela está instalado, e que tenha lá um certo número, né, de interessados, que talvez não passe de 300 pessoas. E aí você imagina que esse é o público que precisa participar do processo da audiência. Mas quando você fala de um autódromo no Rio de Janeiro, você vai perceber que o público interessado, né, nesse autódromo, ele muda completamente de figura de percepção, porque além daquela população que se encontra próxima à área onde se pretende construir o autódromo, a ele se soma público que, por exemplo, gosta de corrida, que pode significar milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil que querem participar da discussão numa audiência pública da construção, né, desse autódromo.
E as questões todas que se apresentam, elas precisam, né, ser construídas, viabilizadas, né, da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível tem todos os atores, ao final, satisfatoriamente atendidos nas suas reivindicações, nas suas demandas e nos benefícios distribuídos, e isso aí significa que tem que ter, nesse cenário, o poder público com a sua responsabilidade, né, o empreendedor e a sociedade civil, seja ela aquela que percebe o impacto do empreendimento sobre o foco negativo, positivo, ou sobre os dois, mas todos juntos no sentido de fazer uma viabilidade, né, ambiental de empreendimento, então que o país possa, com responsabilidade socioambiental, também crescer e poder propiciar uma melhor qualidade de vida para a população e também uma melhor qualidade para o meio ambiente. Eu agradeço e fico aí à disposição do segundo momento, após ouvir aí o amigo Orsini. Muito obrigado. Em nome da SME Novos Tempos, a gente agradece ao engenheiro N. Fonseca a rica apresentação, que para nós é muito importante, principalmente nessa época que a gente tem até dificuldade de ter uma audiência pública por causa da pandemia. A próxima palestra é do engenheiro Carlos Eduardo Orsini. Ele é engenheiro de Minas e Metalurgia, ocupou vários cargos no governo de Minas Gerais em empresas como a Sominas, Copasa, Indi, é fundador do grupo YKS e é o representante da SME no Copan, Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais. Com a palavra, o engenheiro Carlos Eduardo Orsini. Bom, boa noite a todos. Eu queria, nesse momento, cumprimentar a minha querida gurua, Maeli Estrela Borges, que é uma incentivadora até da minha vida profissional. Segundo, eu queria também, nessa oportunidade, fazer uma menção muito especial ao que está sendo feito, que está sendo concretizado dentro de uma visão de novos tempos para a Sociedade Mineira de Engenheiros, através do nosso querido candidato e futuro presidente, Cris Dani. Diante disso, eu fico numa posição muito confortável para poder conversar com vocês, para expor um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência e, principalmente, dentro desse contexto tão bem formulado, tão bem colocado pelos meus queridos antecessores, meus amigos, Luiz Augusto e N. Fonseca. Eu vejo que o setor que aqui eles representam, oriundos de uma empresa do porte, da qualificação da CEMIG, só tem a demonstrar esse tipo de eficácia em suas colocações, objetividade e, principalmente, a vida que os leva a trazer esses conselhos para nós. Parabéns aí ao Luiz Augusto e ao Enio pelas palavras anteriores. Eu espero poder cooperar com isso e talvez aí dar algum posicionamento um pouco mais didático de alguns aspectos que nós vamos comentar. Eu diria que eu poderei colocar 5 pontos dentro do contexto e dentro daquilo que a Maeli pediu para que se fosse falado. O primeiro deles é a Sociedade Mineira de Engenheiros,
como um ícone em Minas Gerais. O segundo é a experiência de vida na busca do ambiente social e ambiental. O terceiro é o contexto um pouco mais abrangente, social, da engenharia. O quarto ponto que eu colocaria é o que eu chamaria da trilogia do desenvolvimento sustentável. E o quinto, um debate para poder fomentar exatamente o debate, a questão da representatividade do engenheiro no desenvolvimento econômico e social da própria SME. Então, partindo para o primeiro, eu me coloquei sempre fui um abnegado, não talvez um sócio de forma participativa da SME, mas eu sempre frequentei a SME em função da vida do próprio meu pai, né? E eu me considero como o caminho que ele pôde ajudar a Sociedade Mineira de Engenheiros, na época do Dr. Vicente Assunção como presidente, e ele ajudando na conformação da Sociedade Mineira de Engenheiros, que dava oportunidade a nós a frequentar as belas horas dançantes que a gente tinha na sociedade. Então, eu, por exemplo, posso dizer que consegui fazer um belo casamento graças à Sociedade Mineira de Engenheiros, porque lá eu encontrava com a minha esposa, da qual eu vivi 45 anos. Então, a perdi por uma questão de câncer. E quem punha som nessas festas da Sociedade Mineira de Engenheiros era eu. Pois é, Grilo, você me ajudou. A convite do irmão do Ronaldo Vasconcelos, como é que chamava? O mais velho. Marcos, isso mesmo. É. Bom, mas seguindo aqui, então eu vejo que a Sociedade Mineira de Engenheiros é um ícone em Minas Gerais, é um ícone no Brasil. E nós temos que fazê-la com que isso possa acontecer. Por quê? Porque através do engenheiro, é através desse profissional é que nós buscamos o crescimento econômico, o crescimento social de um país. Sem desenvolvimento, nós não temos um país socialmente equilibrado. O desenvolvimento é a chave mestra. Agora, nós vamos trabalhar com o chamado e o atualizado desenvolvimento sustentável. Mas a sociedade mineira tende e deve buscar esse ícone, deve ser representativa desse contexto no qual nós aqui estamos, cada um na sua profissão, cada um na sua especialidade. Eu aqui estou com a presença de uma grande itabirana aqui presente, eu me referencio a Consuelo e da minha vida que começou em Itabira. Obrigada. Eu fui modelado, que já estou passando para o segundo ponto, que é a experiência de vida. Eu fui modelado dentro da mineração, convivendo na mineração como forma de desenvolvimento, aprendendo um pouco com o meu pai, Carlos Nunes de Lima, que naquela ocasião, Consuelo, ele já fazia isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que o Grilo faz com as equipes dele de ONGs, que é a chamada responsabilidade social. Quando o doutor Carlos, em Itabira, puxava o Valério Doce pela Vale, defendendo o Valério Doce, defendendo o carnaval lá do Campestre, o carnaval lá do Explosivo, o carnaval do Pará, né? Nós estávamos exatamente ali fazendo um trabalho de responsabilidade social. Então, o meu velho fazia isso com uma competência
incrível. É. Então, isso eu aprendi com ele. Eu aprendi E era como natural. como você consegue, ao mesmo tempo, ser um bom profissional e praticar a responsabilidade social. Então, essa é a experiência de vida que a gente traz. Mas aí tem um aspecto muito importante, que você começa a modelar isso dentro do contexto, que é o terceiro ponto, que eu já estou nele, dentro do contexto social da engenharia. Então, uma pessoa como eu, que me formei, fui direto para a mineração, com conceito anterior de responsabilidade social, enveredei pela mineração, tentando fazer, e eu digo isso porque o grupo que eu fui trabalhar, o grupo das Minerações Brasileiras Reunidas, MBR, que tinha na condução dos seus trabalhos uma pessoa de exemplar visão ambiental e social, que é o Dr. Augusto Trajano Antunes, que num determinado momento, e eu falo isso porque comprovei pela minha experiência e pela vida que tive, no alto da Serra do Curral, quando nós fizemos o primeiro projeto para a abertura da mina de Águas Claras, ele comentou com outro grande engenheiro, Dr. Eliezer Batista, que era o presidente da MBR, comentou: Eliezer, você vai fazer com que a gente retire esse minério daqui e o leve até o Japão de forma econômica para produzir divisas, porque o nosso país precisa de dólares, porque o nosso país precisa de recursos para fazer outras atividades importantes para o desenvolvimento econômico. Isso eu aprendi com o Dr. Antunes, quando ele, naquele momento, no alto da Serra do Curral, dizia: olha, você vai tirar, vai fazer uma cava aqui de 60 hectares, mas nós vamos deixar uma área de proteção ambiental de quase 1.000 hectares, representado pela Mata do Jambreiro, representado pela reconstituição, pela reconformação do Parque das Mangabeiras, antes mineração, da Ferrobel. Então, veja isso que eu aprendi. Isso eu estou falando no meu primeiro ano de formado, em 1967. A partir daí, a gente passa por determinados ciclos de vida, muito técnico, muito voltado para a questão, no meu caso, metalúrgica, convivendo com suecos, fazendo cursos na Suécia, vendo um outro lado da vida, que é o lado do beneficiamento do minério. Sai do minério, mas você produziu um aço especial para rolamento, para fazer com que o rolamento, eu falo que é a fase importante do desenvolvimento, que fazem as coisas andar. Então, nós produzimos um aço rolamento, lá na Aços Anhanguera. Então, depois disso, a gente vem formulando. Passei pelas Sominas e, num determinado momento, eu sou convidado a participar de um programa de saneamento básico. E aí, na nossa personalidade, você reconforma uma outra colocação muito importante, que é a colocação humana. É você poder atender humanamente as pessoas. Você poder colocar água potável na boca das pessoas que não tinham água. Você poder fazer um trabalho de conscientização sobre esgotamento sanitário, de tratamento de esgoto para não poluir áreas, para não poluir fontes produtoras de água potável. Então, isso tudo vai conformando a nossa vida. Então, veja, num determinado momento, a gente chega a um ponto, que é o ponto 4, que é a chamada trilogia do desenvolvimento e trilogia do desenvolvimento sustentável, onde nós aí, aproveitando a oportunidade de Luiz Augusto, aproveitando essa bela descrição feita pelo meu querido amigo N. Fonseca, você vê a conformação, como nós vamos trabalhar dentro dessa
desse ambiente sustentável. Quando você analisa o aspecto físico, quando você analisa o aspecto biótico e quando você analisa o aspecto social. Essa é a trilogia. É o famoso apoio em 3 pontos que é sustentável. Então, nesse momento, quando nós estudamos aspectos físicos de um empreendimento, quando estudamos um aspecto biótico e quando dedicamos à questão social, nós estamos fazendo com que haja uma sustentabilidade para aquele desenvolvimento, para aquele projeto de engenharia. É o engenheiro entrando dentro do contexto do equilíbrio, o engenheiro entrando no contexto da vida humana, da responsabilidade social. Então, está tudo nisso, nessa trilogia do desenvolvimento sustentável. E, para terminar, eu coloco a quinta colocação, o 5º ponto, que é exatamente essa representatividade do engenheiro. A Sociedade Mineira de Engenheiros estava realmente apagada dentro do ambiente da ecologia, dentro do ambiente da sustentabilidade, dentro do ambiente de se colocar perante a comunidade social e a comunidade técnica em busca dessa trilogia. Então, o que nós fizemos com a administração de Ronaldo Guzmão, com a participação de grandes amigos aqui presentes, inclusive o Enio, inclusive Luiz Augusto, com essa bênção divina de Maeli Estrela Borges, com uma orientação importante de Marita, e no conhecimento da jovialidade, no conhecimento das pessoas que estão pensando lá na frente, que eu cito aí o Cris Dani. Então, dentro desse contexto, nós temos um caminho a seguir para o desenvolvimento sustentável e a participação do engenheiro. O engenheiro participa perfeitamente com toda a sua capacidade técnica, social, econômica, de audiências públicas. Ele consegue desmistificar aspectos técnicos para mistificar aspectos sociais. Porque ele está trazendo consigo a carga do desenvolvimento. Ele está trazendo consigo a carga da qualidade de vida. A qualidade de vida daquela comunidade, a qualidade de vida daquela população. Então, eu, pelo menos, na minha experiência de vida que eu tive, e eu agradeço muito a Copasa por isso, aos meus colegas como o Zé Nelson aí presente, que é um sanitarista de primeira qualidade. Então, eu me coloco dentro de uma vivência de poder hoje defender de forma contundente a engenharia, de poder, em qualquer fórum, seja ele o mais humilde possível, aquele que nós conversamos com aquelas comunidades que convivem, igual eu convivo lá com o pessoal do Tejuco. Ontem, cedinho, eu estava no Tejuco, em Brumadinho, resolvendo um problema de mineração, mas um problema de quê? Qualidade da água para a população. Então, isso aí é que eu vejo a importância. Eu vejo a importância de você fazer com que haja a sinergia necessária, os caminhos do desenvolvimento sustentável. E nisso, eu sou um dos apologistas e por uma missão que tive do próprio Banco Mundial, como durante quase 10 anos eu participei de grandes missões do Banco Mundial e tive a oportunidade de poder ajudar no desenho do conceito dos princípios do Equador, poder ajudar um pouquinho dos princípios do Equador afetando nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso aí é uma contribuição que a gente tem. E trago isso quando estava exatamente dentro de um ambiente de pós-guerra, dentro de um ambiente que você convive com populações extremamente precárias,
populações que perderam vidas, populações que perderam bens. E eu participei dessa guerra, participei da visão da guerra da Bósnia e depois na Croácia. Então, com isso, a gente vê a forma de que, através do desenvolvimento, através desse conceito sustentável, você coloca hoje um país em plena condição de vida, em plena condição de qualidade. Veja a Croácia hoje, veja a Bósnia, veja Sarajevo, que eu estive lá. Então, através de quê? É através da engenharia. Então, a melhor visão da sociedade, gente, para terminar, é a visão da engenharia. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço ao engenheiro Carlos Eduardo Orsini, meu grande amigo, pela magnífica apresentação. E antes de passarmos às perguntas, nós temos um debatedor, que é o Otávio de Avelar Esteves. Ele é engenheiro eletricista, mestre em tecnologia nuclear, especialista em ciência da computação e em telecomunicações, criador e coordenador do curso de Engenharia de Energias, entre outros, da PUC-MG. O Otávio terá em torno de 6 minutos para fazer o seu debate. É uma honra estar participando desse evento e eu vou pegar um gancho na exposição do Luiz Augusto e vou me permitir dar um pouco de detalhes no histórico que ele fez na década de 70. Né? Na história ambiental em Minas Gerais. Porque Minas, embora já houvesse no Rio a FEEMA e em São Paulo a CETESB, Minas foi pioneira na política ambiental no Brasil através do professor José Israel Vargas, que entendia de uma forma extremamente arrojada e fora de seu tempo, de que a questão ambiental era muito mais uma questão científica do que policialesca. E aí, com a criação da primeira Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia no Brasil, em plenos governos militares, ele inseriu dentro da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia a Copan, que hoje é o Copan, mas inseriu a Copan, a Comissão de Política Ambiental, e estruturou no CETEC, Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, que naquela época estruturou uma instituição, aqueles que viveram a época sabem o que significou o CETEC para o Estado naquele momento. Ele estruturou o CETEC em cima de um tripé, que era uma diretoria que fazia uma prospecção de recursos naturais e buscou gente da melhor qualidade no Brasil inteiro para fazer prospecção ambiental, a prospecção de recursos no Estado. Criou uma diretoria de desenvolvimento de tecnologia para explorar esses recursos.
Então, esses que têm uma idade, né, Orsini, esse pessoal certamente viveu e acompanhou essa história do CETEC e criou uma diretoria de meio ambiente que apoiava na formulação de estudos ambientais para apoiar a Copan, na formulação das políticas ambiental para o Estado de Minas Gerais. Então, naquela época, o pensamento do professor José Israel Vargas era de que a questão ambiental era muito mais de conhecimento, porque de fato porque a ciência clássica cartesiana, mecanicista, newtoniana, fragmentária, se defronta com um problema que é tratar as questões ambientais que lidam com o todo e que a ciência até hoje não está preparada para lidar, que é a questão ambiental. Tanto é que nós temos aqui especialistas em aspectos do meio ambiente. Mas a ciência novo paradigmática que lida com as teorias da complexidade e que estão na fronteira é que começam a estar habilitadas para lidar com a questão ambiental. Então, eu vou resgatar essa questão da história, mas que, infelizmente, o professor Vargas deixa, né, o CETEC e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia com uma formulação de uma legislação quase pronta que vai ser consolidada no governo seguinte, a Lei 7.772, que eu tive o privilégio e, ao mesmo tempo, infelizmente, de liderar tecnicamente o grupo que elaborou o texto do regulamento, o regulamento decreto 21228, que não saiu como nós propusemos, que já foi no governo seguinte, isso em março de 81, antecedendo a 6938 federal, né? Mas eu quis só resgatar a história do Luiz Augusto, né? Que Minas começou de uma forma brilhante na área ambiental e, posteriormente, ela caminhou, né, de uma forma como o resto do país caminhou. Eu diria, para encerrar, né, posteriormente eu participei da estruturação da FIAN e daí eu saí para ficar só no magistério na PUC. Mas eu diria que a questão ambiental continua sendo, o grande desafio da questão ambiental continua sendo uma questão da ciência. A ciência clássica, em que todos nós fomos formados, segundo ela, a ciência cartesiana, mecanicista, atomística, newtoniana, ela não está habilitada a tratar as questões de tal complexidade qual seja a amplitude das questões ambientais. Esforços nós temos que fazer
no sentido de reforçar esses estudos que existem nas fronteiras da ciência, e a engenharia tem que participar de forma firme nesse esforço. E eu parabenizo todos os que me antecederam, né, porque todos, de alguma forma, contribuíram. E nós temos que unir forças nesse esforço científico. Eu agradeço aí a participação, né, do Otávio de Avelar. E nós temos aqui uma pergunta do João Jackson Batista Braga. Ele diz: muita experiência reunida em um evento. Aproveito esta oportunidade para questionar sobre a preocupação com o descarte que estão por vir, desde eletroeletrônicos e até o futuro promissor dos veículos elétricos no descarte de baterias. Não foi indicado para ninguém, então eu colocaria para os três. O que tiver interesse em responder, esteja à vontade. Posso falar, Maeli? Pode, claro. Primeiro, parabenizar o Otávio pela explicação muito boa do Israel Vargas. Eu acho que na época do Israel Vargas, Otávio, nós estávamos, inclusive, mais adiantados, viu? O professor Israel Vargas teve uma visão muito clara do que era a questão ambiental e de como é que a gente deveria lidar com ela, né? E eu acho que depois dele nós retrocedemos, né? E custamos aprumar de novo, com certeza. Ele realmente era um gênio e ele entendia muito claramente que todo desafio era, vamos dizer, científico-tecnológico e que nós tínhamos que colocar planejamento e técnica para lidar com essas questões. Então, sua abordagem foi das melhores, viu? Muito obrigado. Olha só, a questão de resíduos. Eu falo o seguinte, toda a questão de resíduos hoje, ela é bem definida, vamos dizer, há solução para tudo, né? Inclusive os fabricantes de carros elétricos, algumas companhias, você vê que eles têm preocupações já no projeto de como é que vão lidar com aqueles resíduos. O que nós temos é que muitas empresas que hoje produzem os resíduos não fazem o caminho final, né? Eles não fazem, vamos dizer, incentivam os meios, vamos dizer, para reciclagem, né? Porque você tem opções para lidar com isso. Eu me lembro que teve uma época, isso já tem mais ou menos uns 10 anos, em que eu pegava os cartuchos da minha impressora e mandava de volta pelo correio para a empresa de que eu tinha comprado. E geralmente eles me devolviam de volta, mas eu fazia isso sempre. Falava, olha, vocês têm que, vamos dizer, fazer a reciclagem dos cartuchos. Essa época, nos Estados Unidos, eles já faziam. Estranho não fazerem aqui, né? Hoje em dia, tem impressoras que não precisam mais nem de cartucho, né? Mas o que eu falo é o seguinte, tem solução para os resíduos, há formas de reciclagem industrial muito sofisticadas para lidar com isso, o que tem que ter um compromisso dos fabricantes em lidar realmente com essas questões. Ora, se os fabricantes conseguem trabalhar com carros elétricos de última geração, eles também já têm que ter os processos muito bem definidos como é que vão reciclar esses resíduos. Agora, sem dúvida nenhuma, uma questão importante que tem que ter acompanhamento da sociedade, porque ela realmente é um ponto importante, vamos dizer, você não pode deixar esse material espalhado para tudo quanto é lado. Não sei se respondi. Eu acredito que sim. Porque nós temos a logística reversa, e na logística reversa, que foi instituída pela Lei 12.305 de 2010, de 2 de agosto de 2010, as baterias, elas fazem parte de uma logística reversa compulsória. E já existem acordos setoriais para logística reversa para o descarte de pilhas, baterias e baterias automotivas. É um passo importante que foi, né, em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Maeli, eu posso comentar aqui? Pode, claro. Então. Bom, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que é esse conceito da logística reversa. Apesar de ter uma lei, por isso que eu falo, se você não, eu falo sempre o seguinte,
Você tem lei, você tem resolução, você tem norma, tem isso tudo. Se você não tiver educação, se você não tiver da educação o comportamento e do comportamento a atitude, não vale nada isso. Vale nada. Então, eu falo isso com muito espírito, porque nós temos um cabedal de legislação ambiental enorme nesse país. Nós estamos hoje todos burocraticamente agarrados dentro da legislação ambiental. Eu faço uma comparação com o que eu convivi de um ano que eu morei na Suécia, no princípio da minha vida de metalúrgico, que lá não existia lei ambiental. Por quê? Porque o povo tem consciência, porque o povo tem atitude, o povo pratica com educação uma vida e uma condição que pode perfeitamente evitar essa parafernália de leis que nós temos aqui. Não é que eu seja contrário a leis, absolutamente, mas se nós não temos, nós temos uma lei, por exemplo, da logística reversa para pneus. Nós estamos praticando realmente? Será que estamos praticando a essência? Eu duvido. Nós temos alguns trabalhos feitos por alguns colegas nossos, que eu aqui cito, nosso colega Willer Hudson Poss, um idealizador que hoje recupera ouro, paládio, platina. De quê? De celulares, de computadores, de monitores. Está aí, está o Willer. Depois de ser presidente de uma FEAM, depois de ser diretor-geral de um IGAN, hoje está dedicando, depois de ser professor aí na Escola de Engenharia, hoje está lá, com o seu quintalzinho ali no Jardim Canadá, fazendo esse tipo de coisa. Mas são poucos que estão fazendo. Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar nesse sentido, fazer com que haja, Maeli, essa prática na questão da logística reversa. Né? Nosso amigo Junqueira fez um trabalho muito bom naquela época da montagem aí do centro de reciclagem. Né? Então, nós temos que reciclar mais, nós temos que trabalhar mais nesse processo, que eu acho que é um processo fundamental para a nossa vida. Vamos reciclar o resíduo sólido, né? Vamos reciclar de forma adequada nas nossas casas, depois nas nossas indústrias, que já têm a necessidade de fazer a reciclagem de resíduos. Então, eu acho que vem aí uma nova resolução, talvez, nem sei se é resolução, mas uma nova lei, de um novo plano, né? Que é o Planares 2020, né, Maeli? Sim. Que é um aspecto aí que a gente tem que ficar de olho. Tem que ver como é que nós vamos nos colocar perante o Planares 2020. Como é que nós vamos colocar em forma de adequar isso à nova realidade do coronavírus, aquilo que nós estamos passando hoje nas nossas casas. Todos nós, provavelmente, se perguntar a cada um de vocês, a cada um dos colegas aí que está aparecendo aqui na janelinha, nós estamos praticando a questão da reciclagem, porque nós estamos em casa, nós estamos vendo a coisa acontecer em casa. E aí a gente sabe o que é plástico, o que é metal, o que é vidro. Nós estamos praticando. Então, vamos aproveitar o que nós estamos passando pelo coronavírus, pela Covid-19, que é um grande ensinamento. É outra coisa importantíssima ambientalmente, vai ser o exemplo, a vida que nós estamos hoje passando do coronavírus. O coronavírus veio para nos educar, para fazer com que nós sejamos mais gente, sejamos mais colegas, sejamos mais amigos. Então, para mim, isso aí é a situação de hoje, tá bom?
Obrigado. Maeli, eu queria contribuir também. Sim. As falas todas foram muito pertinentes, né? A engenharia participa desses processos tecnológicos que envolvem, né, a reciclagem, aí o poder público trabalha aí a legislação, tudo isso é absolutamente necessário e importante. Mas a grande questão, né, que se apresenta do ponto de vista da conscientização é, com certeza, a diminuição do consumismo, né? Isso. A diminuição da necessidade que nós temos, né, como sociedade, né, de consumir cada vez mais, às vezes sem necessidade, né, daqueles bens, e isso gera, então, né, um volume de resíduos em todas as áreas, em todos os temas, que passa, né, a ser um quantitativo, né, de um volume tão grande, né, que começa a dar um checkmate até na tecnologia, até na legislação e na nossa capacidade de dar um direcionamento adequado para essas questões. Então, a diminuição do consumismo, a diminuição da produção de bens, né, num ciclo que é alucinógeno, né, do ponto de vista de quantidade, de qualidade, de mudanças de formais de apresentação, é um ponto, né, fundamental que precisa de ser trabalhado como uma reflexão para toda a sociedade. Ok. Antes de eu dar por encerrada e fazer os agradecimentos finais, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Augusto, depois para o Orsini, depois para o Enio, para eles fazerem as considerações finais. Eles teriam cada um até 2 minutos para isso. Luiz Augusto. Então, vamos lá. Só para lembrar, a minha visão hoje é que o que está acontecendo no mundo, nós estamos com a grande concentração da grande parte da indústria de produção em algumas grandes companhias, né? Se você for olhar, por exemplo, a alimentação no mundo, você vai ver que tem 20 grandes companhias mundiais que praticamente dominam o mercado de alimentação. O que isso nos leva? Nos leva, eu diria, a uma maior responsabilidade das empresas no sentido de tratar essas questões. Ora, se você tem 20 companhias no mundo que dominam o mercado de alimentos, essas 20 companhias são responsáveis pelos seus resíduos, pelos cuidados que tem que ter com esses materiais, vamos dizer, ou seja, você tem hoje uma grande presença das companhias de maior porte em todos esses processos. Então, na minha visão, se essas companhias ganham peso em termos de tratar bem aspectos ambientais e sociais como elementos do seu negócio, você tem uma possibilidade muito maior de ter boas práticas nessas questões, né? O desafio ambiental não é fácil. No nosso país nunca foi fácil a questão social, né? Ou seja, nós temos muito que andar ainda. A gente vê que muitas coisas vão ficando para trás pelo caminho, mas ainda tenho esperança que uma mudança de contexto nesse sentido, de colocar as companhias com maior responsabilidade em tratar questões econômicas, ambientais e sociais em conjunto, podem possibilitar a melhoria significativa. Esse movimento já começou, ele já vem desde o ano 2000, eu diria que algumas coisas evoluíram, né, outras não, mas os desafios também não são pequenos, né? Se você olhar desde a questão climática, desde as questões tradicionais, vamos dizer, os problemas tradicionais que nós temos com as questões ambientais, ainda há muito o que fazer e tem um grande desafio para a engenharia nesse contexto. Muito obrigado. Orsini, nós já estamos no final, só para você fazer suas considerações finais. As minhas considerações são muito rápidas. Eu acho que o que a gente leva daqui é a necessidade de inovar. A inovação vem com quem? Com esses jovens que estão aí, como o Cris Dani, como outros que eu estou vendo aqui, professores, com a turma nova que está por aí, com o aconselhamento dos experientes, daqueles que já erraram na vida, daqueles que, através do erro, conseguiram o sucesso. Isso. É consertar aquilo que errou. Então, eu deixo aqui isso como um incentivo, né, ao meu querido Cris Dani,
pela jovialidade dele, pela jovialidade dessa equipe que está compondo um grupo que quer realmente transformar a sociedade mineira de Engenheiros. Obrigado a todos. Obrigada. Enio. Eu agradeço, né, a oportunidade dada, né, pela nossa chapa Novos Tempos. Né, agradeço a oportunidade de compartilhar o evento com todos os colegas e todos aqueles que puderam, né, também assistir e fazer contribuições. E deixo uma última mensagem que não é uma característica de exclusividade para o tema, né, eu vou chamar gestão ambiental, né, e as atribuições profissionais da engenharia. Nesse tema, como em outros temas, né, que alavancam, né, toda a atuação, né, da sociedade, a gente tem algumas posições e atribuições que são muito importantes e não estão amarradas exclusivamente à formação de engenheiro disso, né, ou daquilo. Ser gestor ambiental, trabalhar com compliance ambiental, são temas que se apresentam como grandes oportunidades de mercado de trabalho e aí o profissional ele tem que estar atento, né, àquilo que está por trás dessas atribuições e atividades, porque essas questões são fundamentais para o mercado de trabalho, né? Uma empresa que tenha problema e necessidade de ter interlocução permanente, por exemplo, com uma comunidade, ela vai ter que ter alguém que seja especializado em interlocução, né, com a comunidade. E esse profissional não é necessariamente apenas um cara da área de comunicação. Pode ser, sim, né, um gestor, engenheiro, né, que tem uma liderança e uma competência grande, mas isso é muito importante para estar atento às grandes oportunidades que se apresentam com outras titulações dentro aí do contexto e do cenário da gestão ambiental e da oportunidade para os engenheiros. Muito obrigado, gente. Olha, como o ponteiro do relógio já está tendendo para o final, eu já vou fazer os agradecimentos finais, principalmente a participação de todos que acompanharam esse encontro propositivo. E, mais uma vez, eu agradeço aos painelistas, ao debatedor, à equipe de apoio, que abrilhantaram esse evento da chapa SME Novos Tempos. Aos participantes, sócios da SME, eu agradeço e faço um convite para que votem na chapa SME Novos Tempos nas próximas eleições. Aos que ainda não são sócios da SME, eu também faço um outro convite para que entrem no site www.sme.org.br, se associem, se juntem a nós e também votem na chapa SME Novos Tempos. É uma chapa que tem grande compromisso com o meio ambiente, o saneamento, a sustentabilidade e a gestão socioambiental. Eu convido a todos a visitarem o nosso site www.smenovostempos.com.br e verificarem quais são as nossas propostas para a próxima gestão da SME. Conto com a participação de todos vocês e, em cimíssima da hora, boa noite a todos.